Pessoal, boa tarde. Vamos aqui começando é, nossa conversa mensal, né? Eu vou até aproveitar e pedir, e enquanto isso eu vou aguardando que outras pessoas vão entrando um pouquinho. A gente vinha tendo problema com a ferramenta que estava fazendo o call e algumas vezes ela caiu no meio da apresentação ou problema de áudio. E a gente deu bastante aí ao longo do mês de janeiro e a gente conta uma plataforma que parece atender. Então, qualquer coisa, eu peço esse favor para vocês. Se falhar som, se vocês não estiverem escutando, sumir sinal, dá uma avisada para a gente, porque é importante esse feedback de vocês, que assim, a gente tem que deixar o mais confortável possível essa experiência, né? Passa por dois caminhos isso. Uma é você ter uma plataforma tecnológica que consiga atender a várias fontes de escutar, seja por telefone, seja por app. Essa plataforma também tem um app interessante que você baixa e consegue ter uma interação para quem está no celular ou a própria desktop, né? E o segundo aqui, no caso seria eu, vou tentar ser o mais rápido, conciso possível, para a gente não passar de 30 minutos nesse call, né? E conseguir ser bastante objetivo e deixar para perguntas. As perguntas estão abertas, é, conforme vocês vão escrevendo, eu vou lendo, eu vou encaixando aqui no meio da, da nossa conversa, conforme o ponto for pertinente, e aquelas que eu não consegui responder ou que de repente fujam muito do assunto, a gente depois vai responder pessoalmente, ou liga ou manda um e-mail, porque a gente consegue identificar essa pergunta. Qualquer coisa, deixa um telefone ou um e-mail junto, que a gente já responde pessoalmente. E se for o caso, até depois a gente abre para todo o grupo aqui que participou da conferência a pergunta, sem fazer necessariamente a exposição pessoal, a não ser que seja a pessoa queira gostar e goste disso. Mas vamos lá, né? Vamos começar. Acho que é importante trazer aqui que o ano começou a milhão. Essa é a palavra, né? Não tenho o que dizer. O mercado ficou tomador de risco. A gente teve ali no mercado de juros uma curva fechando bastante. O pessoal enxergando que tinha uma possibilidade, que existe uma possibilidade sim de uma reforma. No cenário externo, você teve vamos dizer, uma melhoria, uma percepção de um não pior aí, ou de arrefecimento que permitiu que o mercado de risco trabalhasse, né? Então, com isso daí a gente vê e refletiu também um pouco no mercado de crédito. Eu acho isso daí principalmente na percepção das empresas, tá? O que a gente viu? As empresas estão vendo o mercado de crédito agitado, dinheiro disposto a tomar risco, principalmente em termos de prazo e demandante de ativos. E com um cenário que alguma coisa deve ter de reforma da Previdência, e mesmo como é que está a questão da economia, o governo vai se posicionar durante a economia, isso está dando a entender que vai ter uma melhoria do país, isso vai se refletir de forma na atividade das empresas, e com esse reflexo na atividade das empresas, o governo também vai ser capaz de executar isso. Não vai depender só do executivo, mas vai passar pelo Congresso. E aqui que eu até me atrapalhei aqui a falar um pouquinho, é que tudo isso veio muito ali do que aconteceu em Davos, né? Principalmente o discurso que o ministro da Economia aí junto com o presidente fizeram em Davos, foi muito dando essa sinalização. Então você está vendo as empresas se movimentando. Isso a gente vai voltar um pouquinho mais para frente. Eu quero ir agora para a página seguinte, onde a gente vai fazer um pouco do que foi a retrospectiva aqui do mês passado, tá?
está com a mesma cara que esteve nos 3, 4 meses anteriores, ou finais, os 3 ou 4 meses finais de 2018. Você teve um fluxo muito grande de dinheiro nos fundos, com o cenário de empresas emitindo pouco, a gente teve eleição, todo mundo tirou o pé, estava mais ou menos equilibrado, ou não pretendendo fazer investimento, e dinheiros nos fundos de crédito. Quando você não tem muita operação no mercado primário, isso daí faz com que o secundário, num primeiro momento, ele esteja um pico de atividade, as pessoas comecem a comprar e depois até diminua um pouco essa velocidade de compra por falta de vendedor. E quando sai um negócio, cada vez vai saindo a preço mais alto. Então foi um pouco, a nossa carteira está sendo reflexo de uma carteira que a gente plantou, fez um estoque, formou, né? Fez um estoque de gordura dentro dela e de alguns ativos que estão se beneficiando dessas negociações que saem no mercado secundário. Então você está tendo uma carteira de CDI que apresentou um ganho de capital significativo, porque cada vez você tem gente disposta a comprar os ativos que a gente tem em carteira em preços mais caros. A gente fez muita venda no secundário? A gente fez muita atividade no secundário? Não, fizemos bem pouca. A gente até quer comprar algumas coisas, mas a gente não está vendo oportunidade, a gente não quer. Com parte dos ativos ainda tem um preço, dá para subir um pouquinho mais. Aqueles que a gente não acha que dá para subir mais, meio que chegaram ao limite, a gente tem trabalhado na venda sim. Isso tanto para debêntures em CDI, onde foi uma fonte de lucro aqui, mas também na parte dos ativos de debêntures redeadas. Tá? Debêntures redeadas, a gente tem outros fatores que também fazem parte do ganho aqui, mas o principal é a demanda por esse tipo de ativo no mercado. Quando a gente junta esses dois ativos, debêntures em CDI, a letra financeira subordinada, que tem uma característica também de debêntures, ou seja, são ativos em CDI, que tem um prazo longo, junto com os títulos redeados, isso daí foi responsável por boa parcela do resultado dos fundos no mês, né? Para os fundos de CDI e para o fundo de debêntures incentivadas, a gente aqui no mês, a gente teve um resultado que veio de 3 efeitos que eu costumo chamar. Um efeito de estar atrelado ao benchmark do fundo, que é o IMAB5, é um índice composto só de NTNBs. O segundo efeito é o posicionamento relativo, ou seja, a gente realmente operando risco de mercado relativo ao benchmark. E o terceiro foi o spread de crédito. Então foi um fundo que deu um belo resultado e é onde a gente conseguiu no mês acertar os 3 componentes, as 3 vias de ganho que existem nesse fundo, né? Indo para a página seguinte, o mercado de crédito, e aí voltando, conversando um pouco da onde eu iniciei a nossa conversa, o mercado de crédito continua muito forte, teve poucas emissões nos meses, e poucas emissões não é que teve pouca quantidade ou pouco volume, não foi suficiente ainda para atender a demanda. Você tem um estoque de dinheiro que quer trabalhar e que aceita vir mais emissões, mais volumes e nessas taxas que estão ou até acima. Então, com isso, você tem um mercado que está com apetite, as empresas estão vendo isso, os bancos estão vendo isso e todo mundo só esperou um pouco esse governo fazer essa transição de governo, chegar, entender como é que seria o primeiro posicionamento, formação de ministério, os primeiros discursos com a máquina funcionando, e o que a gente percebeu, as empresas já viram no mercado. Ainda muito para fazer gestão do ativo com passivo, ou seja, você reperfilar o perfil de pagamento da empresa e aumentar esse prazo em taxas que são hoje em dia sim favoráveis para as empresas quando eu comparo com 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? Com isso, daí você tem um mercado que os preços estão aumentando, e aí o que eu não acho tão saudável num primeiro momento, mas isso é exatamente só por um efeito de oferta e demanda, é que você tem uma liquidez reduzida no mercado secundário.
Essa liquidez reduzida é porque todo mundo quer comprar, poucas pessoas estão dispostas a vender, ou seja, aquele estoque de ativos disponíveis para trading está bem escasso, então você tem um mercado um pouco menos demandado e isso ajuda a perder um pouco de referência de preços. Referência de preços que a gente está falando aqui são coisas pequenas, tá? Não é uma coisa que ou é 10 ou é 20, não. A gente está falando de ou é 112 do CDI, ou 114 do CDI, CDI mais 1,90, ou CDI mais 1,85, mas esse mercado, como é um mercado tão preciso, às vezes pode ficar um pouquinho sem referência para vocês que não estão no dia a dia nesse mercado. Você tem um gap, ou seja, um preço de compra de venda um pouquinho mais largo do que seria o mundo ideal. Do ponto de vista de pipeline, um mês onde a quantidade de leitura foi enorme, você vê que os bancos estão junto com as empresas fazendo um trabalho de leitura muito grande, e só do que veio ao mercado aqui mapeado pela gente, que a gente olhou, teve 21 ofertas, tá? Algumas delas com processo de book building em janeiro, muitas também vão ter, a grande maioria vai ser ao longo de fevereiro, e a gente tem participado. Para cada fundo, você vai ter essa participação de acordo com o mandato e com o regulamento do fundo. Então, esse daqui é um pouco do apanhado de como está o mercado. Demandante de ativo, para as empresas estão favoráveis. A nossa visão é que, do ponto de vista de crédito, você não tem nenhum problema contratado. As empresas estão saudáveis, tá? Você não está diferente de 2013 ou 2014, que a gente estava no pico do ciclo econômico, e a gente está voltando do vale, né, do ciclo econômico. Então, as empresas que estão aí foram as empresas que fizeram trabalho de casa, são sobreviventes de 2 anos de recessão, focaram muito na gestão, e com o aumento de faturamento elas vão estar cada vez mais sadia. O que a gente está tendo aqui é uma dinâmica de preços que, diferente de outros gestores de fundo, que de repente você gosta de soltar gordura para a cota, o gestor de crédito, ele gosta de ter um pouco mais de gordura dentro intrínseca, embutida, que vai sendo solta ao longo do tempo, para você ter uma equalização. Na hora que os papéis vêm com taxas menores para o mercado, você está jogando um pouco dessa gordura fora. Lawrence, é irresponsabilidade ou está num nível que é insustentável? Não está isso ainda. Mas, quanto mais melhor nesse caso, quanto mais gordura, melhor. A gente acha saudável e a gente vê por uma demanda de mercado, todas as vezes queimando gordura um pouco para ter o ativo dentro da carteira. A gente tem um freio, uma disciplina muito grande na seleção de ativos, e é por isso que muitos fundos da casa estão fechados, que é exatamente porque a gente entende que nessa dinâmica a gente prefere preservar os cotistas a fazer com que isso seja uma ação assimetricamente positiva para o cotista que está no fundo, para ele ter essa gordura via o ganho de capital que tem acontecido nos fundos, tá? Com isso, acho que eu encerro a parte geral, e a gente já começa a entrar nos fundos específicos, assim, um resultado de cada fundo. Aqui acaba sendo um processo um pouco repetitivo, e aí eu deixo à vontade para vocês acompanharem os fundos que são de interesse de vocês, ou se vocês quiserem, a gente vai ver, a gente gasta um pouquinho mais de tempo no LUT e no Alto, e depois os outros a gente acaba passando mais rápido também, para aqueles que queiram acompanhar até o final, tá? Na página seguinte, o fundo LUT é um resumo do que aconteceu aqui, conforme explicado nos tópicos 1.1 e 1.2. O ganho veio basicamente de debêntures em CDI e das letras financiadas. A gente vê que os ganhos estão aqui. Essas carteiras correspondentes foram responsáveis aí por uma rentabilidade bem acima da rentabilidade intrínseca do fundo, né, dos próprios ativos, e você consegue enxergar isso daqui
Como a ferramenta é nova, eu queria aumentar aqui um pouquinho, mas deixa eu ver onde é o zoom. Ó. Deixa eu aumentar aqui no zoom um pouquinho. Vocês estão vendo aqui, ó. O que acontece, gente? Você tem um carrego, no caso da letra financeira subordinada, e você teve um ganho de capital que está um valor da ordem de grandeza 10 vezes maior que o carrego, né? Com isso aqui a gente consegue ter uma percepção de como está isso, e eu acabei apagando aqui também nas debêntures, você tem uma relação de carrego do fundo, e com aqui era 4,85, aqui do ganho de capital vindo em torno de 8, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem enxergar. Um ganho de capital aqui menor do que o bem maior, assim, quase o dobro do que seria o carrego do fundo. Então, com isso daqui a gente vê que a gente está conseguindo agregar alfa no fundo pelo ganho de capital. Isso tem sido uma coisa que tem acontecido recorrentemente no fundo. Então, o fundo master dando 117 do CDI, com os respectivos custos, e aqui a gente chegando ao resultado final do fundo, que é o 110 do CDI. Ó. Eu estou tentando botar uma setinha aqui, mas eu estou... Vamos ver aqui, não consegui, gente. Então, vamos voltar para o lápis aqui. Eu estou aqui com resultado em torno de 110 de CDI. Passando para o outro, e que eu acho que é interessante, a gente vai ter uma dinâmica bem parecida. A única diferença do Alto para o LUT é que ele tem algumas estratégias que o LUT não comporta pelo próprio regulamento. Então, no Altro você tem a mesma dinâmica semelhante ocorrendo nas letras financeiras subordinadas e nas debêntures, mas você tem uma carteira do Altro maior do ponto de vista de FDIC. E aqui você vê que o FDIC não tem tanto ganho de capital, o principal componente vem do carrego, e o Altro tem uma operação que a gente gosta bastante, é bastante fã, que é a operação de debêntures redeadas do fundo, né? Onde você está comprando uma debênture basicamente em PCA e redeando ela para CDI, você tem uma oscilação do spread de crédito maior, aqui ela tem um pequeno componente de risco de mercado residual dos próprios ativos, mas quando você olha tem uma dinâmica semelhante. É uma carteira que, quando você olha ela consolidada, ela teve uma estrutura de carrego e uma estrutura de ganho de capital devido ao fechamento do spread de crédito quase que o dobro, mais ou menos o dobro da estrutura de carrego. A carteira rendeu 162 do CDI. Resumindo, simplificando uma série de tecnicidades que existem nessa carteira, ela teve um comportamento onde você também teve um fechamento do spread de crédito com um pouquinho de o ponto de head e o pontos de fluxos de caixa dos respectivos. Isso gerou um ganho residual aqui no fundo, tá? Com isso, a gente abre dois fundos que, quando a gente for lá para frente, vocês vão ver que a dinâmica do valor e do previdenciário é muito parecida com a dinâmica que a gente teve no Altro, tá? Indo para o fundo seguinte, que é o nosso fundo de debêntures incentivadas, deixa eu só lembrar aqui. O que aconteceu aqui no mês de janeiro? A gente teve um mercado de risco e a gente teve um fechamento da curva de juro real bastante ativo. E o fundo estava posicionado para isso. A gente já vem falando desde novembro que a gente acha que a curva não tem tanto prêmio. Mas no mês de dezembro o mercado começou a flertar com um certo risco, assim, até fazer uma antecipação de uma possível reforma da Previdência e, com isso, mudar toda a situação fiscal.
E em janeiro acelerou um pouco esse movimento. Ah, ali no segundo quinzena adicionou o fundo, pô, vamos pegar isso estaticamente. E foi uma postura que se mostrou correta na hora que a gente fez isso, né? Então, na hora que a gente pegou o fundo e indexou o benchmark do fundo, a gente automaticamente está aplicado ou está dado em juros reais. Ou seja, com o fechamento da curva de juros, a gente acaba ganhando dinheiro. Então, como é que a gente quebra o raciocínio? Quero estar indexado ao índice ou não quero estar indexado ao índice? Quero estar mais indexado, mais aplicado que o índice ou não? Muito mais ou muito menos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E eu quero fazer isso de uma configuração um pouquinho diferente. Se você imaginar que o índice é uma gangorra e que se você botar ali onde tem a sustentação da gangorra, aquilo fosse uma replicação, você replicar ali como um ponto, que eu vou fazer exatamente se a gente mudou o ponto de equilíbrio do fundo um pouquinho. Chegamos um pouquinho por um lado, onde se o juro real fechasse, principalmente o longo, a gente ganharia um pouquinho mais. Se mostrou correto, e esse efeito vem no efeito curva, tá, gente? Então isso daqui se mostra correto, onde a gente já conseguiu agregar um alvo fundo. Esse resultado foi de tal montante que nesse mês ele até se sobrepôs ao resultado do spread de crédito do fundo. Então, os três vias que você tem para ganhar dinheiro num fundo de debêntures incentivadas, a gente conseguiu ser bastante efetivo. Porque uma é uma decisão estar ou não aplicada, é quase que estrutural. Uma é, estando ou não aplicado, qual o posicionamento relativo que eu vou fazer. E a terceira é o que a gente faz nos outros fundos, inclusive, que é operar o spread de crédito. Essa classe de ativos se mostrou bastante interessante no último ano. Quem está aqui realmente ganhou bastante dinheiro, está isento. Parabéns pela escolha de estar aqui. Realmente se mostrou bastante assertiva essa alocação nessa classe de ativos. Tá? Indo para o fundo seguinte, tentando guardar e acabar dentro dos 4 minutos que a gente ainda tem, o fundo previdenciário, como vocês podem observar, exatamente a mesma dinâmica do outro, gente. Letra financeira subordinada, as debêntures em CDI, todos dando um resultado de ganho de capital bastante significativo, em conjunto com uma carteira de debêntures redeada, que teve um ganho de capital também bastante interessante no mês e gerou uma rentabilidade bem positiva para o fundo. Tá? Até assim seria o esperado, lembrando que o previdenciário é um fundo para render entre 101 e 103 de CDI, foi um mês que destravou muito ganho de capital e ele ficou com uma cota bastante interessante no mês. Indo para o fundo seguinte, a gente tem um valor exatamente a mesma dinâmica. Eu acho que eu não vou nem passar muito aqui, porque eu vou estar gastando um tempo que não precisa explicando a mesma coisa. Composição dos fundos em termos de spread de crédito a gente acha que ainda tem gordura dentro de todos esses fundos. Em termos de diversificação, a gente tem uma boa diversificação. O que a gente tem trabalhado agora é para conseguir aumentar e conseguir pulverizar conforme novos papéis vêm. De repente, alguma coisinha que a gente está acima da alocação que a gente gosta ou que, na nossa opinião, já deu, a gente fazer um giro, uma renovação natural desse portfólio. Tá bom, gente? Então, eu encerro por aqui. Caso alguém queira deixar alguma pergunta, escrever algum comentário, eu tenho o maior prazer em responder. A gente vai esperar aqui 30 segundos, um minutinho. Caso contrário, a gente, se vier, a gente vai responder depois
diretamente a quem fez a pergunta, tá bom? Agradeço a presença de todos, obrigado por mais um mês e vejo vocês no mês seguinte. Um abraço, tchau, tchau.